Bem-vindos ao canal Revelação da Palavra, irmão Carlos. A palavra se encontra, irmãos, no livro de João 14, do versículo 6. Tema da palavra, irmãos, a maior religião. Glória a Deus, irmãos. Sabemos e podemos ver que existem 4 religiões no mundo, as maiores religiões já que estão existentes no mundo, irmãos. Glória a Deus. Religiões, irmãos, que muitos têm defendido suas religiões com as vidas, né? Muitas das vezes existem conflitos, guerras, ataques pela religião. Glória a Deus, irmãos. Muitos matam sem dó e sem piedade pela religião. Muitos recrutam seus filhos a se suicidarem para matar o máximo de pessoas pela religião, irmãos. Glória a Deus. E nós conhecemos e sabemos quais são as maiores religiões do mundo. O cristianismo, irmão, ele tem 2,4 bilhões de pessoas que se dizem cristãos no mundo. É a maior religião do planeta, irmãos, é o cristianismo. O islamismo, irmãos, ele tem 1,8 bilhões de adeptos que seguem seus ensinos. O hinduísmo, irmãos, tem 1,2 bilhões de seguidores. E o budismo tem 520 milhões de seguidores, irmãos. Então, nós conhecemos as 4 maiores religiões existentes no planeta Terra, irmãos. Glória a Deus. Mais uma religião, irmãos, ela tem se destacado das outras, né? Que é o cristianismo. E aquele que tem, irmãos, aceitado, vamos dizer assim, esta religião, ela é muitas das vezes mal interpretada pelas outras 3 religiões seguintes. Elas pensam que o cristianismo, que ser cristão, irmãos, eles veem como se a gente fosse o inimigo, como se Jesus fosse o seu adversário, irmãos, né? E para o Islã, eles têm, irmãos, atrocidado, matado os cristãos, têm perseguido, irmãos, nos países asiáticos. Muitos cristãos têm sido mortos, têm sido eliminados por causa da religião. Glória a Deus, irmãos. Pela religião tem havido conflitos, guerras entre os árabes, entre os judeus, entre esses países, irmãos, que aonde nasceu o Senhor Jesus, que é o berço, que é o país, que é a nação de Israel, nem eles, irmãos, reconhecem Jesus como o Salvador. São poucos os judeus que reconhecem o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas aquela nação, irmãos, chamada Israel, deu para nós o nosso Salvador. E nós somos gratos a Israel, irmãos, por Jesus ter vindo desta nação de Belém. Mas nós entendemos, irmãos, que esta nação foi o berço do Senhor Jesus. Jesus nasceu em Israel. Nós somos gratos a Belém, porque ali foi aonde não foi apenas o estábulo, não foi apenas aonde Jesus nasceu naquele berço, mas foi o berço chamado Israel, irmãos. Mas antes mesmo da fundação de Israel, antes mesmo do surgimento
desse país, desta nação, de todas as nações, irmãos, de todas as religiões, seja islamismo, seja hinduísmo, seja budismo, já existiu um Deus no céu que ele disse através da sua palavra: haja, e houve tudo que há na terra, irmãos, através dessa palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Tudo que há, irmãos, sobre este planeta Terra foi uma ordem da palavra de Deus, foi o poder da sua palavra. E através, irmãos, de Deus, ele enviou o seu filho para dar condição para o homem ter direito a um novo nascimento, para ter direito de uma salvação, de uma nova esperança, irmãos, porque naquele tempo era olho por olho, dente por dente, irmãos, né? A lei era dura, a lei foi feita para aqueles. E Jesus não veio apenas abolir aquela lei, Jesus veio cumprir a lei e mostrar para o homem que não é o sábado que salva, mas sim é o Salvador. Ele é maior do que o sábado. E ele fez, irmãos, milagres no sábado. E o homem na terra, irmãos, não tem que guardar apenas os 10, não tem que guardar a lei. O homem tem que guardar, irmãos, os mandamentos de Jesus Cristo. O seu mandamento, irmãos, é para que o homem ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é os mandamentos do Senhor Jesus na terra. Isso se torna, irmãos, né, na religião. A religião, irmãos, não leva o homem para o céu, glória a Deus. Aliás, irmãos, a religião, ela tem levado o homem, irmãos, para o abismo. Foi a religião, irmãos, que estava ali, Caifás, servindo na religião como juiz. Era um juiz, mas era um juiz, irmãos, injusto, que julgava errado. Ele sentenciou a mulher, irmãos, a mulher adúltera, mas não sentenciou o homem. Glória a Deus, irmãos, porque era uma lei errada, era uma lei que dava privilégios. E Jesus veio abolir esta lei, irmãos, porque era uma lei errônea, era olho por olho, dente por dente, mas não tinha um julgamento certo, não tinha um julgamento sincero, um julgamento justo. E o Senhor Jesus foi o juiz justo e é o nosso juiz, irmãos. Ele julgou aquela mulher e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, irmãos. E todos teve que se retirar, porque estavam guardando a lei, estavam dentro da religião. E foi essa religião, irmãos, maldita, que tem trazido guerra na terra, que tem matado uns aos outros, que tem levado ódio. Esta religião, irmãos, que tinha Caifás, que tinha ali os seus adeptos. Era essa religião, irmãos, que condenava o homem, que apontava os defeitos, que dizia quem tinha direito e quem não tinha. E esta religião, irmão, tem se impregnado na alma do homem até os dias de hoje, irmão. Muitos religiosos pensam por estar 10, 20, 30 anos dentro de um templo, dentro de uma denominação, pensam ser mais santos do que o outro por tempo, mas a palavra fala, irmãos, que aquele que não amar o próximo, aquele que não tiver o coração como de uma criança, não vai herdar o reino do céu, irmão. Não se trata de tempo, de sentar num banco de uma igreja, irmão. Se trata mais de ação que você tem feito para o seu irmão. Essa é a palavra. Qual é a palavra que você tem levado para o próximo? É isto que o Senhor manda, irmãos. Não é julgar, não é condenar, porque só Ele é o juiz justo.
E ele foi condenado pela religião, ele foi crucificado pela religião. A religião, irmãos, tem levado guerra na terra, tem trazido morte, tem recrutado crianças para se matarem através de uma religião. Pois religião, irmãos, são coisas feitas pelo homem, são fábulas de homens que têm nos seus preceitos, nos seus conhecimentos, entendimentos de demônios, irmãos. São coisas diabólicas que têm levado na religião para que a religião, irmãos, afaste o homem de Deus. Glória a Deus nas alturas. Mas o Senhor Jesus, irmãos, em João 14, versículo 6, nos mostra a verdadeira religião. Glória a Deus nas alturas do céu. A verdadeira religião, irmão, chama-se Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14, 6. Só o Senhor Jesus, irmãos, tem a capacidade de salvar o homem na terra. A religião A, a religião B, tem levado o homem, irmãos, muitas das vezes para o inferno, porque a religião tem afastado o homem da família, tem afastado o homem da sociedade. Através da religião, irmãos, o pai ele tem a capacidade de se ausentar do filho. Pela religião, o pai se ausenta dos filhos, o filho se ausenta do pai, porque ele escolheu a religião. Mas aquele que escolhe Jesus Cristo, irmãos, ele não olha pela placa da denominação. Não se trata, irmãos, de placa, de nome de igrejas. A verdadeira igreja, irmãos, ela não tem nome. Não tem nome especificado na igreja. A verdadeira igreja, irmãos, é você. E Jesus vai vir buscar esta igreja. Jesus vai vir buscar, irmão, os eleitos, aqueles que levam a palavra do amor, a palavra da reconciliação, a palavra do conserto. Para esses, irmãos, que têm o dom da conciliação, esses vão ver a Deus face a face, irmãos. Glória a Deus nas alturas do céu. A verdadeira religião, irmãos, é o Senhor Jesus, é o amor de Cristo. Ele salva, irmãos, o cristão na terra, ele salva o Islã, aquele que segue o islamismo, ele salva o budista, ele salva o hinduísta. Todos esses, irmãos, que proclamam essas religiões na terra, um dia, se eles clamarem o Senhor Jesus e tiverem o arrependimento dos seus pecados, irmãos, reconhecer que são pecadores e clamar pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus virá e os receberá com glória no céu. A verdadeira religião se trata, irmãos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não se trata de poder, se trata, irmãos, de um ensinamento, de uma missão que o Senhor ensinou, de 2 mandamentos: amar a Deus, temer a Deus, amar o próximo, amar Jesus Cristo. Deus seja louvado.